Vamos mandar real? Gibi é caro. E a tendência é ficar mais caro ainda, o que faz com que cada vez menos pessoas comprem os quadrinhos, o que faz com que a tiragem fique ainda menor e faz com que os quadrinhos fiquem ainda mais caros. Uma tentativa de resolver esse problema e de apresentar o mundo dos quadrinhos para um público mais amplo foi a linha DC de bolso da DC, da Panini. O primeiríssimo vídeo que eu fiz nesse canal falando sobre quadrinhos foi justamente sobre o anúncio dessa coleção lá atrás com Reino da Manhã. Hoje, passados alguns meses e vários lançamentos, dá para a gente fazer uma análise mais detalhada e saber se essa linha cumpre a sua proposta, se essa linha traz realmente conteúdos de qualidade, se vale a pena ler obras-primas em formato reduzido e o que poderia ser feito para que essa coleção seja ainda melhor. Tudo isso agora no Viajando na Leitura. Bem-vindo, viajante! Eu sou Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas quer começar a se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte os cintos e vamos ao vídeo de hoje. Qual é a proposta da linha DC de bolso? Eu estou aqui com um volume que é o único que eu tenho até o momento, que é a Piada Mortal. Já já você vai entender por que este é o único volume que eu tenho. A proposta é muito nobre. É facilitar, democratizar o acesso dos quadrinhos a um novo público, a um público mais amplo, a um público que não está acostumado a ler esses quadrinhos. Então, o público-alvo desta linha de publicações não é o colecionador que já tem todos os clássicos, não. O público-alvo também não é aquele consumidor que só quer saber de luxo, de obras que ficam bonitas na estante. Não, a ideia é alcançar o público mais amplo possível. E por isso, essa linha, ela vem com um formato reduzido e ela vem com uma proposta de ser um produto mais acessível. Lá no exterior, nós temos a linha DC Pocket, da Itália, da Panini italiana, e tem também a linha DC Compact Comics nos Estados Unidos. São essa mesma proposta, elas têm essa mesma proposta, tá? Comparando aí o formato, é o formato de um mangá, né? Resumidamente é isso. Temos aqui o Evangelion para comparar e aqui é exatamente o mesmo formato de um mangá, que faz com que as pessoas já fiquem acostumadas, as pessoas que já leem o mangá já têm uma familiaridade com o formato. O pessoal fica chamando de formatinho, né? Mas o antigo formatinho da Abril é um pouquinho menor, tá? Dá para ver aqui, ó, que aparece o topo, né? O formatinho era mais reduzido assim embaixo nos seus primeiros anos, então o formatinho não chega a ser um formatinho. Comparando com o formato americano das histórias como saem normalmente nos Estados Unidos, aqui que tem uma edição do Reino da Manhã e minha DC de bolso. Comparando com a edição absoluta, quase que não cabe na tela, né? Aqui está a edição absoluta, comparando aqui os três formatos, tá bom? Como é a experiência, né? A experiência de ler isso aqui. Fica muito complicado? Olha, eu li essa Piada Mortal e eu achei uma experiência bem tranquila, li de uma maneira, fluiu muito bem. Tem uma nova colorização aqui que foi feita pelo Brian Bolland, o desenhista original, e ficou melhor a colorização, gostei muito. Não atrapalhou, não é como nos antigos formatinhos da Abril, que eles tinham que mudar a arte, cortar diálogos, não teve nada disso. A única experiência ruim que eu tive foi na segunda história dessa edição, que complementa o ano 1, que é a história O Homem que Ri, que contaria a primeira aparição aí do Coringa. E tem uns recordatórios aqui, quando é o Bruce Wayne que está pensando, a letrinha ficou uma letra
preta num fundo cinza, e para quem já tem mais de 50 anos como eu, isso aqui ficou meio complicado de ler, né? As outras letras, veja aí o contraste, dá para ler normal, mas isso aqui acho que mesmo no formato americano já ficaria complicado. E aí, é barato mesmo? Conseguiram essa proposta? Vamos fazer gibis baratos para mais pessoas poderem ler e adentrar esse mundo aí dos quadrinhos de super-heróis. Vamos ver os preços e os números de páginas de todas as edições lançadas ou anunciadas até agora. O primeiro delas foi Reino do Amanhã, com 216 páginas com preço de R$50, arredondando. Eu achei um pouco salgado pela proposta. Achei que deveria ser algo mais arrebatador, mais atraente. Mas as pessoas me disseram, olha, é a média do preço de livro, é a média do preço de mangá, está na média. Tá? Aí veio depois o Watchmen. O Watchmen, que tem mais páginas, tem quase o dobro de páginas, saiu por R$80. Salgado, uma proposta de um quadrinho atraente, popular, por R$80. Depois veio a Piada Mortal. Aí sim, 136 páginas, R$30. Eu comprei da promoção por R$23. Isso sim é um quadrinho acessível. Isso sim é um quadrinho para quem quer começar, para quem está na banca de jornal no Comic Shop, ó, R$30. R$30 é um sanduíche, vou comprar. Aí veio depois Silêncio, R$70 por 312 páginas. Mulher Maravilha Terra 1, um tijolão, 376 páginas, R$83. Comparando esses preços, gente, se eu pego, por exemplo, Superman Perdido, que é uma história fechada com 256 páginas e que saiu por R$80 e eu achei caro, comprei porque sou sem vergonha. Mas se você compara uma edição que não é acessível e sai por R$80 e comparar com uma linha que a proposta é vamos fazer um formato reduzido para que ela fique mais barata e também fica R$80, na minha cabeça isso não entra, não faz muito sentido. O número maior de páginas para mim não compensa o fato de ter um formato reduzido. Você está entendendo? Ah, Marcelo, então qual seria a solução? Qual seria essa solução para resolver esse problema? E mais importante, qual seria o conteúdo? Qual é a análise que eu faço do conteúdo dessas edições? Já já eu passo tudo isso para você, mas antes, deixa a sua curtida e compartilhe esse vídeo com aquele grupo de amigos que querem começar a ler quadrinhos. Esse vídeo pode ser de utilidade pública para eles. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Queremos crescer cada vez mais como comunidade e alcançar mais pessoas. A primeira solução que eu veria para essa linha, para ela alcançar o seu objetivo, seria escolher histórias mais curtas. Porque se eles tivessem histórias curtas como a Piada Mortal e que dessem para fazer um preço realmente camarada, isso facilitaria mais pessoas entrarem no mundo dos quadrinhos. Mas aí você tem histórias como o Watchmen, você tem outras histórias que são maiores. A minha proposta, dividir em 2 volumes. Watchmen volume 1, Watchmen volume 2. Se você faz um Watchmen, cada um custando aí R$40, com 6 histórias em cada, e a pessoa em 2 volumes completa, eu vejo que é também uma excelente porta de entrada. Aliado a isso, a Panini deveria investir em marketing e em uma tiragem maior, e mandar esses quadrinhos para lugares inusitados, para lanchonetes, para lugares de fácil acesso, onde as pessoas, os jovens, as crianças pudessem ver. E fazer também a periodicidade mensal, para ter uma linha constante de lançamentos que fizessem as pessoas pegarem esse hábito de comprar os quadrinhos. Somado a tudo isso, uma tiragem maior para que os produtos não esgotassem. O Reino do Amanhã, por exemplo, já está esgotado e já está sendo vendido por preços mais caros do que os R$50 originais. Então, por aí você já vê os problemas da linha DC de bolso. Mas e quanto ao conteúdo de cada volume? Vamos falar
das 5 edições que das 3 edições que já foram lançadas e das 2 que já foram anunciadas. Reino da Manhã, eu não me canso de elogiar essa obra. É uma obra-prima das histórias de quadrinhos, fala sobre a essência do heroísmo. Superman, Batman, Mulher Maravilha e o Shazam, Capitão Marvel, protagonizam essa aventura que se passa em um futuro dominado por anti-heróis irresponsáveis. Isso leva o Superman a tomar atitudes contrárias ao seu próprio código de ética, o que leva a um grande conflito e leva a uma resolução em que se aprende sobre o sentido do heroísmo e o sentido de o que fazer com o poder que se tem, e também fala sobre esperança, né? A Piada Mortal, aliás, antes da Piada Mortal, Watchmen, a maior obra de quadrinhos de todos os tempos e que, em certo sentido, é o inverso de Reino do Amanhã. Esse Reino do Amanhã fala sobre o heroísmo com olhos esperançosos. O Watchmen é a desconstrução do conceito de super-herói. Alguém que se veste de roupas coloridas para combater o crime só pode ser maluco ou maligno, ou então algo muito mais perigoso do que isso. E aí a gente vê o Alan Moore desconstruindo todo o conceito de super-heróis numa narrativa brilhante que usa todos os recursos da linguagem quadrinhos para surpreender o leitor e para trazer várias mensagens ao mesmo texto na mesma página. Simplesmente uma obra-prima que deve estar presente em qualquer biblioteca, não só de quadrinhos, mas de qualquer pessoa que gosta de literatura e arte e cultura. A Piada Mortal, que também é do Alan Moore e que também é uma obra-prima, apesar do próprio autor não gostar. Essa obra aqui em que conhecemos a origem do Coringa, mas pode não ser, porque pode ser só um delírio, só uma mentira dele, mas conhecemos um passado sombrio do Coringa, ao mesmo tempo em que o Coringa faz um jogo perverso para tentar provar uma teoria. Junto com essa obra tem, como eu falei, O Homem que Ri, que seria uma releitura do primeiro encontro do Batman e do comissário Gordon com o Coringa, né? Silêncio, Batman Silêncio, uma história massa velho, uma história de ação ininterrupta em que o Batman ele enfrenta toda a sua galeria de vilões numa trama de mistério. Alguém está manipulando das sombras. O grande atrativo dessa história, que fez ela se tornar tão famosa, foi a arte do Jim Lee, desenhando pela primeira vez um personagem da DC. Isso foi um grande sucesso, estratosférico. Se você gosta de ação desenfreada e de muita aventura, essa é a história para você. Não tem muita profundidade, mas tem muita diversão. E Mulher Maravilha, Terra 1. Esses dois últimos ainda não foram lançados, mas já foram anunciados. É um universo paralelo em que se reconta a origem da Mulher Maravilha e o seu primeiro encontro com a humanidade, com o mundo do patriarcado. Tem bons desenhos, tem o roteiro do Grant Morrison, mas ele não estava muito inspirado aqui. Não chega a ser ruim, mas é meio insosso. Não é gente que ama a Mulher Maravilha como a Stephanie, nossa colega do Olá Mundo Geek, vai comprar com certeza, mas não chega a ser algo assim realmente empolgante da Mulher Maravilha, tá? Agora, o que eu faria? Como poderíamos melhorar esse conteúdo, juntando com as outras ideias que eu falei, para tornar este selo, esta linha, mais certeiro no seu alvo? Eu faria o seguinte, juntando todas as ideias. Eu começaria com a Piada Mortal, já começaria com uma edição clássica, famosa e baratinha para atrair os leitores. Depois eu dividiria o Watchmen em 2 partes, lançaria as 2 partes de Watchmen. Depois eu viria com o Reino da Manhã, né? Que aí poderia ser um mais caro. Vamos lançar uns R$50, já houve 3 edições baratinhas. Dá para o pessoal absorver uma história um pouquinho mais cara, mas sem fugir muito. Aí depois viria com Batman Ano 1, o clássico dos anos 80, que também é uma história curta que dá para fazer barato. Depois viria com Grandes Astros Superman, dividido em 2 partes também.
Eu seguiria mais a edição italiana, que tem clássicos certeiros, como V de Vingança, O Cavaleiro das Trevas, Entre a Foice e o Martelo, Longo Dia das Bruxas. Não é para inventar, não é para procurar coisas muito diferentes, como na coleção americana. É para pegar os grandes clássicos mesmo, para atrair as pessoas. Resumo aí desse nosso veredito, tá? A linha DC Pocket ainda pode vir a se firmar, ainda pode surpreender, ainda pode alcançar o seu objetivo de alcançar novos leitores. Mas para isso ela precisa corrigir os seus erros, né? Ainda não foi dessa vez, mas pode vir a ser. E você, o que você achou da linha DC de bolso? Já comprou ou pretende comprar alguma? Tem o link aqui na descrição, tá? E que solução você daria para a questão dos preços dos quadrinhos no Brasil? Deixa aí nos comentários e lembre-se, boas leituras te fazem viajar.